Fala galera, sejam bem-vindos à nossa última aula da capacitação de Git e GitHub. E talvez a mais complexa delas, hein? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como voltar no tempo com o Git. A gente vai ver um pouco sobre os comandos que a gente pode usar para fazer isso, quais os problemas que podem acontecer e o que fazer nessas situações. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos relembrar algumas coisas e ver alguns conceitos que a gente vai usar nessa aula. A gente viu nas aulas passadas que o Git ele dá vários estados para os nossos arquivos para monitorá-los. É, tanto se eles estão modificados ou não, se eles estão sendo traqueados pelo Git ou não. Então, vamos dar uma relembrada nisso, mas vamos dar uma abstraída também. Começando aqui, por esse diagrama de blocos aqui no começo, a gente tem o nosso Working Directory. O que é isso? Uma tradução direta é o nosso diretório de trabalho. É literalmente a pasta do nosso computador que está o nosso projeto. Todos os arquivos que estão lá, aquela pasta que contém os arquivos, é o nosso Working Directory. Beleza? E o Working Directory ele ainda não está sendo traqueado pelo Git. Todos os arquivos que estão lá não estão no Git. Para a gente adicionar eles, a gente usa o comando git add, certo? Quando a gente usa esse git add, eles vão para Staging Area. O que é essa Staging Area? É a nossa área de preparação. É um rascunho de commits. Tudo que tiver ali está pronto para ser comitado, mas ela ainda não foi comitada. Então, o último passo é a gente comitar. Quando a gente comita, ele vai no repositório. O repositório é o repositório, o Git em si, onde ele armazena todo o histórico lá do nosso projeto, todos os commits que a gente fez e faz essa gestão. Então, galera, agora vamos dar uma olhada no conceito de head, que é um conceito novo, mas antes da gente falar dele, vamos dar uma olhada no nosso diagrama que a gente montou nas últimas aulas, mas eu dei uma atualizada nele para incluir os pull requests. Então, a gente terminou aqui, antes de mexer com pull request, e acabou criando duas novas mentes, né? A fix bug de desenvolvimento e a feature de autores da intro. Então, eu fiz isso aqui. Eu criei as branches, coloquei aqui o número do pull request, o número 4, que foi o que a gente fez primeiro, e o número 5, que a gente resolveu o conflito que estava nesse commit aqui que a gente fez, que está marcado em vermelho. Beleza? Só para esclarecer. E agora, vocês podem perceber que nesse diagrama tem algumas bolinhas, alguns commits que estão em verde. O que são esses commits que estão em verde? Eles são exatamente as heads das nossas branches. Cada branch vai ter a sua head. E esse head, para simplificar, ele é um ponteiro, sim, um ponteiro aquele que te assombra ou te assombrou nas suas aulas de técnica de programação, introdução à programação. Ele vai apontar para o último commit de cada branch. E toda vez que você cria um novo commit, esse head é atualizado e aponta para esse último commit que você criou. E é exatamente por ele que a gente vai conseguir navegar por meio dos commits anteriores do Git. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Agora, aqui no VS Code, vamos dar uma olhada em como é que a gente manipula esse head e quais são os comandos que a gente usa. Antes de qualquer coisa, o head, ele por padrão, ele está no nosso último commit, mas a gente tem que ter uma forma de ver como é que, como é que esse head está se comportando e como é que ele está no nosso histórico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um git log, que a gente vê o nosso histórico de commits, né? Só que nesse modo aqui, ele é muito verboso, né? Ele mostra muita informação pra gente. Ele mostra a ID do nosso commit, ele mostra o autor, ele mostra a data. A gente não precisa saber isso, a gente só quer saber onde está o head. Então, vou ensinar para vocês aqui uma flag que a gente pode passar para ver isso daqui mais organizado. Seria o git log traço traço online. Agora, todos os nossos commits têm uma linha só. É só o ponteiro deles e o nome do commit. Antes dos nomes de alguns dos nossos commits, vocês podem perceber que tem umas informações entre parênteses. Essas informações, elas são as labels. As labels, elas mostram quem está enxergando aquele commit. O de vocês provavelmente está um pouco diferente do meu, porque eu tive alguns problemas e eu refiz o repositório. Os seus provavelmente tem uma informação entre parênteses aqui na hotfix, escrito main, e algumas branches que eu deletei que também devem estar aqui para baixo nesses últimos commits aqui. Enfim, voltando, essas labels mostram qual branch, qual ponteiro está apontando para aquele commit. Aqui no nosso último commit, a gente tem a head da develop apontando para esse último commit, que foi o merge que a gente fez, né? E também o próprio ponteiro da hora de develop. Esse ponteiro da hora de develop é um ponteiro lá do nosso repositório remoto. Lembrando, tudo que começa com origin é o nosso repositório remoto.
A gente tem a origin feature, autores na intro, apontando para esse commit aqui. E a branch fix, bug no desenvolvimento, apontando para esse commit aqui. Beleza? A gente pode ver um resumo de cada uma desses ponteiros, das branches e das heads, digitando o comando git show-ref. E aqui tem todos os ponteiros. Outra opção legal aqui é a gente ver isso de forma organizada. A gente pode passar o comando git log. Na verdade, vamos limpar primeiro. Dá um git log, online, graph, o grafo, né, para a gente mostrar o histórico desenhadinho, bonitinho, e a flag, all, para mostrar todos os commits. Vamos subir o terminal aqui um pouquinho. E tá aí uma visão gráfica do nosso repositório inteirinho, desde o começo que a gente fez aqueles commits lá. Não tá tão claro quanto no nosso desenho, obviamente, mas dá para ter uma noção aqui das branches que foram criadas e das branches que fizeram merge, né? Então, beleza. Agora, vamos voltar para o foco da aula, que é a manipulação do head. Vou abaixar esse terminal aqui, vou dar um clear, beleza. E agora, vamos deixar só o Git online aqui, para a gente dar uma olhada no histórico. E percebam que cada um dos commits também tem um ID. E é esse ID que a gente vai usar para navegar pelos commits. E o comando que a gente vai usar é o git checkout. Sim, não é um comando novo, é um comando que vocês já conhecem, mas que também faz isso. Ele também navega pelos commits. Mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Isso é um pouco problemático, porque é muita função para o checkout fazer. A gente vai dar um jeito nisso. Mas por enquanto, vamos lá. Vamos escolher um commit aqui pra gente voltar. Vamos voltar nesse commit aqui Vou voltar no bem antigo. Nesse fix aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Copiou, colou. Beleza. E como vocês podem ver, a gente voltou naquele momento específico, na parte do nosso código que tinha exatamente o que estava naquele commit. E agora você pode pensar, nossa, agora deu ruim. Eu perdi todas as minhas alterações, o que eu vou fazer? Não, você não perdeu. Se vocês notarem nessa mensagem aqui, ele fala que a gente está no estado de detached head. Esse estado é quando o Git ele tira você de uma branch e faz o head apontar para um commit específico. Se vocês notarem, a gente não está em branch nenhuma. Aqui na parte de baixo, o próprio terminal mostra para a gente que a gente está no ID do commit. E se a gente digitar git branch, ele fala aqui que a gente está no head detached at ID do nosso commit. Não está na develop, não está na main, a gente está no commit específico. E o que esse estado deixa a gente fazer? Como a gente está fazendo aqui agora, a gente está lendo um commit antigo, a gente deslocou o head para ele, a gente está vendo o nosso projeto exatamente como era. Então essa é uma função que a gente pode usar, né? Ver o histórico do nosso projeto. Uma outra função, a gente pode editar o arquivo a partir daqui, só que isso tem algumas implicações. Se você editar o seu arquivo a partir daqui, ele não vai estar em nenhuma branch. Então, se você comitar alterações a partir daqui e não criar uma nova branch para poder salvar isso, e você trocar de branch depois, esses arquivos vão ser apagados. Os commits vão ser apagados, eles não vão ficar salvos no seu projeto. Essa branch que a gente está, essa branch não existe. A gente está no head detached, beleza? Então, se a gente quisesse criar novas alterações a partir daqui, por exemplo, quero alterar alguma coisa, para salvar isso, a gente teria que criar uma nova branch e alterar a partir disso. Então a gente criaria uma nova branch aqui, git checkout -b feature, nanana. Beleza? Ou, se você não quiser fazer nada, se só quiser visitar, é só você dar o git checkout para qualquer branch. Vamos voltar para develop. E a gente saiu do estado de detached e ele não aparece mais nas nossas branches. Agora, uma observação importante sobre o git checkout. Eu comentei agora há pouco que ele é um comando que acumula muita função. Para vocês perceberem, ele troca de branch, ele cria branch, ele recupera arquivo, ele viaja no tempo. E tudo isso para quê? Para que o comando tem tanta função? Na própria documentação do Git, vou mostrar aqui para vocês. Ele fala, olha só, Git checkout, troca de branches ou restaura arquivos na árvore de trabalho. Por quê? Chega a ser até engraçado. Então, pensando nisso, em versões mais recentes do Git,
veio um comando novo para substituir ele, que é o git switch. Se vocês notarem, nessa própria mensagem aqui, de quando a gente fez o checkout para o commit, ele sugere aqui para a gente que a gente crie uma nova branch usando o comando git switch. Então, git switch "-c" para criar nova branch e o nome. Ou ele pode fazer a operação com git switch menos, que ele volta para a branch que você estava anteriormente. Então vamos dar uma olhada no git switch, criando uma branch de teste aqui. E vai ser, eu recomendo que vocês usem ele a partir de hoje. Então vamos lá, o git switch puro, você pode só trocar de branch. Então git switch main, trocou para main. Git switch develop, vou voltar para ela, trocou. Beleza? Se você quiser criar uma nova branch, igual a gente fazia com o git checkout "-b" e já trocar para ela, é o git switch "-c" teste. Beleza? Criou e trocou. E se você quiser voltar para develop, com um comando mais fácil, git switch menos. Voltou para develop. O git switch menos, ele não volta especificamente para develop. Ele volta para a última branch que você estava. Então se eu der de novo aqui git switch menos, ele vai voltar para a branch teste. Beleza? Então, deem preferência para o switch quando forem trabalhar com branches e deem preferência para o checkout quando forem trabalhar com essas questões de mexer com o arquivo, de voltar no tempo. Beleza?